Queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mitologia, a relação entre a filosofia e a mitologia. Mas antes de iniciarmos esta reflexão propriamente dita, devemos aqui recordar que concluímos a nossa série de estudos sobre o filósofo Blaise Pascal. E hoje vamos entender um pouco a relação entre filosofia e mito, ou mais propriamente entender o sentido, a importância desse grande gênero literário que é a mitologia, que marca toda a história da humanidade, até os nossos dias. Porque nós vamos estudar uma série de filósofos chamados pré-socráticos. Vamos estudar um pouco esses filósofos da idade antes de Sócrates e da filosofia antiga. Mas como uma limpeza de terreno, como para contextualizar um pouco, é importante a gente compreender o sentido do mito na história da humanidade, porque a filosofia nasce justamente dentro de um contexto mitológico. O que é o mito? Qual a importância dele? Estaria o mito superado? O mito corresponderia a uma mentira? A uma realidade sem lógica? A uma maneira infantil de interpretar a realidade? É o que vamos tentar compreender neste vídeo de hoje. Em primeiro lugar, o que devemos ter claro sobre o mito é que o mito que não é um mito. O mito não é uma mentira. O mito não é uma ficção, uma fábula, simplesmente. O mito, em primeiro lugar, é um gênero literário. O mito foi a primeira tentativa do homem para explicar o mundo à sua volta, para explicar a origem dos deuses, a origem do mundo, a origem do próprio homem. Então, o mito ele tem uma importância fundamental na história da humanidade. O mito ele quer explicar a realidade à sua volta. Foi a primeira tentativa do homem para explicar a realidade à sua volta. E o mito ele é sempre uma narrativa, fantástica, narra a origem dos deuses, a origem do cosmos, a origem da natureza, a origem de todas as coisas. Segundo Jean-Baptiste Vico, o mito é uma verdade histórica, no sentido de que o mito ele dá fundamento à história dos povos, das culturas. E o mito ele tem sua lógica própria, Ele é uma forma de conhecimento válida. Tanto é que quando surge a filosofia surge no contexto mitológico. Apesar do conhecimento racional da filosofia, em parte, superar o mito, mas mantém ainda muitos elementos do mito. O próprio Platão se utilizou do mito e o colocou a serviço da sua filosofia. Então, quando falamos que a filosofia surge como uma ruptura com o mito, não é no sentido de anular o mito, propriamente, mas surge como uma forma revolucionária de conhecimento. Enquanto o homem recorria somente ao mito como a única forma de conhecimento, como a única possibilidade de interpretar a realidade, aí surge a filosofia, que é um saber lógico, sistemático, racional, alternativa ao mito, para explicar a realidade. O homem explicar a realidade agora a partir dele mesmo. Mas são duas formas de conhecimento válidas e importantes para a vida do homem. A modernidade, ela julgou o mito desse modo, Durante a modernidade o mito ficou um pouco deixado de lado, Mas nós sabemos que o mito ele continuou a ser usado desde o início da história da filosofia até os nossos dias, O próprio Freud usou a mitologia para auxiliar o seu pensamento, colocou a serviço do seu pensamento. É um gênero literário. A realidade é muito ampla, a realidade é muito complexa. Então, não só o saber mitológico serve para explicar a realidade, não só o saber filosófico, teológico, científico. A realidade é muito complexa. Para cada realidade
se deve encontrar a maneira mais adequada de descrever esta realidade. Por exemplo, a realidade do amor humano, a poesia, o mito, expressa muito mais a verdade do amor humano do que a própria filosofia, do que o próprio conhecimento científico. Então, para cada realidade deve-se encontrar o gênero mais adequado, né, para expressar essas realidades, considerando que toda a nossa linguagem humana é muito limitada e não expressa a totalidade da realidade. Mas com certeza a poesia, o mito, expressam muito mais algumas realidades, a música, do que o gênero simplesmente científico e filosófico. Então o mito ele continua vivo até hoje. O mito ele continua, ele forma parte da história da humanidade, dos nossos povos, e continua presente porque ele dá unidade a uma cultura, a um povo, e tem o seu valor, que não pode ser deixado de lado em hipótese alguma. A modernidade, que quis um pouco deixar o mito de lado, na realidade criou seus novos mitos também, né? A tentativa de eliminar para sempre o mito criou novos mitos. O mito, por exemplo, de que a ciência explicaria tudo, né? A tese de Augusto Comte, o fundador da sociologia, né? Ele tinha a ideia de que a ciência, o positivismo, seria capaz de solucionar todos os problemas da humanidade. No entanto, é um mito porque isso não se cumpriu, né? A ciência revelou seus limites, revelou que não é capaz de explicar toda a realidade em si mesmo. Então, a modernidade ela forjou, criou seus mitos também. O mito ele continua muito vivo e presente no mundo atual. Depois da modernidade houve uma redescoberta aí do mito, né? Existem uma série de filósofos que como que ressuscitaram a importância, né? Fizeram renascer mais uma vez a relevância, a importância do mito como um gênero literário, como um modo de interpretar a realidade, como uma forma de conhecimento. De modo que ele continua vivo, continua muito atual. E a filosofia surge exatamente num contexto mitológico, nesse contexto. E ela bebe das fontes do mito. Por isso que é muito importante a gente compreender, em primeiro lugar, isso. Que o mito, ele está a serviço da verdade, né? O mito, ele não é simplesmente, não pertence à fase infantil da humanidade. O mito não é para pessoas infantis, para uma cultura não evoluída. O mito, ele tem o seu valor, continua presente nas nossas culturas, nos nossos povos, e é um gênero que devemos valorizar muito porque foi a primeira tentativa do homem para interpretar a realidade à sua volta, se valendo da mitologia. A filosofia, quando ela surge, quando se desenvolvem também outras formas de conhecimento, elas surgem como alternativas, né, como outras formas, mas não no sentido de anular o mito. Infelizmente a gente tem uma mentalidade hoje, né, uma rejeição da tradição, daquilo que se refere à tradição, à autoridade. Às vezes se tem a ideia de que o que importa é a novidade, né? E se cria aí uma ditadura da novidade, se rejeita a tradição, se esquece que o homem nasce numa história, num contexto, e que a novidade ou as novas invenções, as novas criações do homem, têm base nos antepassados, tem base na história. O homem é um ser que está vinculado a uma tradição, não pode manter a sua identidade, não pode criar novas formas de conhecimento, novas formas de pensamento desvinculado desta tradição. Então, nem a novidade em si mesma, a novidade absoluta, criar do nada, somente Deus. Nós criamos, mas a partir de conteúdos, de propostas pré-existentes. Então, é muito importante valorizar, integrar o mito nessas outras formas de conhecimento, porque ele pertence, de certo modo, à origem da humanidade, né? É ali quando o homem se perguntava pela origem das coisas, o porquê das coisas,
o porquê da violência social, porquê da miséria, porquê da fome, qual a origem do mundo. Então me encontrou aí essa grande ferramenta que foi o mito. No nosso próximo vídeo nós vamos compreender melhor a relação entre a filosofia e o mito e como o surgimento da filosofia aparece aí como algo revolucionário em relação ao mito, integrando o mito numa forma de conhecimento um pouco mais elevada neste sentido. E depois vamos adentrar nos filósofos pré-socráticos e estudar um pouco também os filósofos desta fase antiga da filosofia. Mas é muito importante esse vídeo de hoje, este esclarecimento sobre o mito e a sua importância e como a filosofia surge nesse contexto mitológico. Então, fiquem atentos. No próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais. Hoje eu apenas acenei um pouco para essa relação entre a filosofia e o mito, mas nós vamos aprofundar no próximo vídeo exatamente isso. A relação entre a filosofia e a mitologia e as características próprias do conhecimento racional. Então, compartilhe aí o nosso canal, dá like e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e um grande abraço.